Se você cresceu nos anos 80, esse som mudou toda a sua infância. Eu sou o Ré. E não importa quantos anos você tem agora, quando você ouviu isso, me diga se algo no seu cérebro não se ativou. E não era qualquer som, não era qualquer grito, era o momento exato em que ia começar a melhor parte do seu dia, a que você mais gostava e mais aproveitava. Mas você sabe quantas crianças no mundo ouviram esse grito pela primeira vez em 1983? Mais do que as que viram Star Wars naquele ano. Sim, He-Man foi o brinquedo mais vendido dos Estados Unidos. Mais do que Luke Skywalker, um guerreiro loiro com uma espada mágica venceu uma galáxia inteira. E hoje, neste vídeo, vou te contar o porquê. Feche os olhos por um momento, é dezembro, cheira a pinheiro, cheira a pozole, cheira a peru, cheira a comida requentada na casa da sua avó. E tem uma caixa embaixo daquela árvore de Natal com o seu nome. Você abre e lá está ele, He-Man, com uma espada prateada, seu escudo, seus músculos impossíveis. Você tinha nas mãos a figura mais vendida do planeta naquele momento e nem sabia disso, mas não era só o He-Man, era um universo inteiro. Tinha o esqueleto, com aquele crânio azul, dava um pouco de medo, mas você ainda queria na coleção. Tinha o gato guerreiro, que curiosamente foi criado em menos de 10 minutos como um complemento, e acabou se tornando o mais popular de toda a série, mais até que o He-Man. Tinha o castelo de Grayskull, aquele castelo enorme com a caveira na porta que poucos pais conseguiram comprar. Custava uma fortuna naquela época. Quantos de vocês realmente tiveram esse castelo quando eram crianças? Me contem aqui embaixo, nos comentários. E depois tinha uma figura que quase não existiu. Uma daquelas que a maioria nunca teve. Isso eu te conto mais pra frente. Antes de falar de brinquedos, é preciso mencionar algo pouco conhecido. He-Man quase não existiu. Em 1977, a Mattel teve a oportunidade de comprar os direitos de Star Wars. Eles analisaram, avaliaram e disseram não. Que esse negócio de espadas laser e robôs não ia vender nada. Se tivessem dito sim, He-Man nunca teria existido. Ao perceberem o sucesso de vendas que Star Wars teve, lamentaram por muito tempo, mas não ficaram presos a esse fracasso. Decidiram criar seu próprio universo do zero. E foi assim que um designer chamado Mark Taylor começou a fazer esboços em guardanapos, em papéis soltos, no que encontrava. Um guerreiro gigante, primitivo, com uma espada enorme, ainda sem nome, sem história, mas já tinha um personagem. E aqui vem algo que vai explodir sua mente. A Mattel lançou os brinquedos antes de ter a história. Não havia desenho animado, não havia quadrinhos, só tinham a figura. O universo foi inventado depois para justificar o que já estavam vendendo. Por isso, He-Man não tem uma origem única. Por isso existe uma figura chamada Soda, que quase ninguém lembra. Ela foi criada apenas para cumprir um contrato de produção, não porque a quisessem na linha. Quando a Filmation foi fazer o desenho animado, receberam 56 fichas de personagens e disseram para eles, inventem o resto. Tudo o que você lembra da série foi feito com pouco dinheiro. A Mattel não quis pagar, apenas ofereceu porcentagem dos lucros da série para a Filmation para que eles pudessem produzir. E a Filmation fez com quase nada. Tudo o que você lembra da série, o castelo de Grayskull, a feiticeira, o segredo de Adam. Inventado por animadores sob pressão e prazos apertados, eles trabalharam horas para criar o desenho animado que você viu. Primeiro venderam o brinquedo, depois criaram o herói. É aí que tudo fica interessante. Se você cresceu com He-Man, provavelmente já tem uma versão da história na cabeça. Essa versão não é igual à do seu primo, amigo da escola ou irmão mais velho. Por isso, há muitos debates sobre He-Man nas redes sociais atualmente. Porque He-Man tem mais de 4 origens diferentes? Sim, é isso mesmo, 4 origens diferentes. E nenhum deles é oficial, porque a Mattel nunca se preocupou em nos dizer: este é o nascimento do He-Man, este é o universo real. Se voltarmos ao começo, nos mini gibes que eram vendidos e vinham com o brinquedo, He-Man não era o príncipe Adam, ele era um guerreiro de Eternia. Ponto, não tem mais nada, não tem segredo, não tem identidade dupla, não tem mentor. Apenas um homem com uma espada que lutava contra esqueleto. No desenho da Filmation que todos conhecemos, ele é o príncipe Adam,
filho do rei Randor, que se transforma em He-Man ao levantar a espada. Essa é a versão que ficou marcada na nossa memória, ou pelo menos é a que eu lembro. Nos quadrinhos da Corrente Contínua, a história é completamente diferente. 3 versões, 3 origens distintas, e nenhuma é oficial. Mas de todo esse caos, uma coisa fica clara. Este homem azul, ele roubou a cena. E já que estamos falando do esqueleto, por que o esqueleto é tão obcecado pelo poder que está guardado no castelo de Grayskull? Porque ele quer esse castelo a qualquer custo. A resposta varia conforme a versão, mas há uma explicação mais convincente que transforma o esqueleto em mais que um simples vilão de desenho animado, segundo os mini gibis originais. O segredo do universo está no castelo de Grayskull. Literalmente, o conhecimento de toda a criação, da vida, quem o possuir se torna onipotente. Não é um castelo, é uma chave. E Esqueleto está há décadas perseguindo essa chave, sem conseguir obtê-la. E é isso que faz de Esqueleto o vilão mais brilhante de todos. Mais do que qualquer vilão da Marvel ou da Corrente Contínua, ele não é um vilão tolo, obcecado. Ele não quer destruir o mundo, ele quer ter tudo. Ele busca o conhecimento absoluto do universo, e a Mattel tinha ele ali, em uma linha de brinquedos para crianças de 6 anos, sem que ninguém prestasse atenção, em toda a história que esse personagem tinha. Mas sim, sem dúvida, foi o personagem de que mais gostamos, e o curioso é que não era para ser assim. Originalmente, ele era um personagem secundário. O vilão principal era outro. Skeletor se tornou o foco, porque as crianças o amavam. As crianças adoravam o Skeletor. A Mattel notou nas vendas, e o resto é história. Venderam mais bonecos do Skeletor do que do He-Man? Eu mesmo não tenho o He-Man, mas tenho o Skeletor. E também a feiticeira, alma do castelo de Grayskull. O personagem mais importante de toda a mitologia de mestres do universo. Fizeram pouquíssimos bonecos dela. Parece que a Mattel não entendia o personagem que tinha nas mãos, ou talvez fosse muito caro de fazer. Não sei, só eles sabem. Algo importante a mencionar e que não quero que passe despercebido é que algo que fez com que He-Man fosse um sucesso no México foi a dublagem. Sem dúvida, a dublagem mexicana é uma das melhores que existem no mundo. Agora vai começar a fase 2, vou fabricar outro He-Man. E será tão diabólico quanto eu. Estaremos na selva, Panti. Pegue isso agora, fera peluda. Ouviram você e esse perigo em pedra. Me conta, você já viu as versões em inglês? Qual você prefere? A versão em inglês ou a versão em espanhol? Que saiu naquela época no México, quando os dubladores tinham verdadeira liberdade para interpretar um personagem. Mas sabe o que é o melhor de Mestres do Universo? Como vocês sabem, eu não fui fã dessas figuras. Sempre falei isso no vídeo, mas já vi centenas de vezes. Adultos, pessoas mais velhas, que cresceram com Mestres do Universo, encontram uma figura e fazem um gesto de carinho. Um gesto que os faz lembrar da infância, que os fez sonhar. Já vi isso centenas de vezes. Como eles encontram figuras dos anos 80 de Mestres do Universo e ao verem, a primeira coisa que fazem é sorrir. E sim, de repente é bom romantizar isso. E sim, faz parte da nossa infância e é algo que as novas gerações não vão entender. Eu me identifico com Mazinger Z, eu adoro. Ver uma figura do Mazinger Z me deixava muito feliz. No fim de semana, fui à feira. Fui vender e chegou uma pessoa com uma figura de um cachorrinho que teve quando era criança. Um cachorrinho, não estamos falando de universos. Quando cheguei, quando ele viu, ele abriu um sorriso e abraçou. Não largou mais, não colocou de volta na mesa, porque aquele cachorrinho ele tinha tido quando era criança. Meu filho ficou olhando e naquele momento me disse: pai, agora entendo o que você sente ao ver essa figura. Não é o esqueleto. Aqui está sua infância, suas lembranças, o que vivia com a família. Pode lembrar sua mãe, avó, irmão, não sei. E com certeza, essa figura do esqueleto vai te trazer uma lembrança agora. Algo que eu sempre digo para vocês, não que sempre lembrem, que o valor real de uma figura não é o valor monetário, é o que ela te faz sentir. Mas se vamos falar de valor monetário, vamos falar do He-Man. Um He-Man completo, com espada e escudo, em bom estado, que saiu há muitos anos, nos anos 80. Hoje pode custar entre 300 e 600 pesos na feira, dependendo do vendedor e do estado.
Um castelo de Grayskull completo, com seus acessórios, pode facilmente custar entre 2.000 e 3.000 pesos. Existe uma variante que saiu no México, que é um pouco mais cara. Felizmente, os preços já diminuíram, já se estabilizaram, porque há alguns anos era muito difícil conseguir uma figura do He-Man dos anos 80 em bom estado, por um preço acessível. Uma das figuras mais caras e mais procuradas de todo o universo é o Laser Power do He-Man, uma das últimas figuras lançadas antes da linha ser descontinuada. Poucos compraram na época, pois a linha já ia acabar. Hoje, em bom estado, pode valer mais que toda a coleção Mestres do Universo. Se achar em mercado de pulgas, não perca! É importante saber diferenciar as figuras, caso prefira as originais vintage. As reproduções modernas parecem perfeitas, perfeitas demais. O plástico original dos anos 80 tem uma cor ligeiramente diferente, um peso distinto e as marcas do molde são sentidas de outra forma. O mais importante desse ponto é lembrar que, no mercado de pulgas, você não está procurando brinquedos. Você não está procurando valor. Você não está procurando ganhar dinheiro. Você está procurando pedaços da sua infância. Você está procurando lembranças. Você está procurando sentimento. Isso, acredite, não tem como pagar. Não tem preço. Em 1987, chega o filme de Doug Lundgren, com He-Man, Frank Langella como esqueleto, produzido pela Cannon Films. O estúdio que fazia filmes de ação como louco. Nos anos 80 aí, meu Deus, aquilo foi desastroso. Para muitos, esse filme não deveria ter existido. Foi um desastre de bilheteria tão grande que contribuiu para a falência parcial da Cannon. A linha de brinquedos colapsou, o desenho animado acabou. E He-Man desapareceu por muitos anos. Nos anos 90, foi um período silencioso. Uma geração inteira cresceu sem saber quem era He-Man. E aqueles que o conheciam guardaram isso na memória, como algo que era nosso e de mais ninguém. Na verdade, muita gente começou a debater se He-Man deveria existir nos anos 90. Depois, em 2002, tentaram revivê-lo com a linha 2000X Figuras com mais detalhes. Desenho animado atualizado com animação melhor. Era objetivamente melhor que o original em muitos aspectos técnicos. E adivinha, também fracassou. Não tinha aquela magia, não tinha aquele amor. Não teve o que teve o primeiro desenho animado de Mestres do Universo. Em 2008 chegou a linha Mestres do Universo Classic. Figuras de coleção para adultos, caras, detalhadas e vendidas online. Essa ideia deu certo. Vendiam nostalgia para adultos com cartão de crédito. E queriam recuperar algo da sua infância. E depois veio Revelation na Netflix, que dividiu completamente os fãs. Particularmente, eu não gostei. Acho que me arrependi de ter assistido. Parei na metade. E agora, em junho de 2026, chega o novo filme. Estamos a apenas 2 ou 3 dias da estreia do novo filme do He-Man. Será que um filme de 2026 pode dar a esses personagens o que eles merecem depois de 40 anos? Não sei o que vocês acham. Mas eu acho que é o momento certo para revivermos essa magia de Mestres do Universo. Que finalmente possa ser feito um filme que faça justiça. Que represente tudo o que foi a nossa infância e o que nos fez sentir. Eu acho que a pergunta hoje em dia não é se o filme vai ser bom ou ruim. A pergunta é por que ainda estamos aqui falando de um guerreiro de plástico dos anos 80. Hoje ele é muito viral nas redes sociais. E a resposta é simples. He-Man não era um super-herói, não vinha de outro planeta, não foi picado por uma aranha. Ele não tinha um trauma de infância que o transformou em herói. Era um homem que erguia uma espada e decidia ser a melhor versão de si mesmo. A melhor versão de si mesmo. Isso podia ser entendido por uma criança de 6 anos sem que ninguém precisasse explicar. Por essa razão, ele não é esquecido. Então, neste 5 de julho, você pode ir com expectativas muito altas ou com expectativas muito baixas. E pode dizer que talvez não goste do filme, ou talvez goste, mas uma coisa eu posso te garantir. Quando você ouvir de novo pelo poder de Grayskull, vai ficar arrepiado e vai se lembrar de quando tinha 6, 7 ou 10 anos. Me conta o que você espera de He-Man. Vou ler aqui embaixo nos comentários. Se já viu o filme, me conte o que achou. Gostou? O que mais gostou no vídeo e o que lembra de Mestres do Universo? Sou Teodoro Vasquez, no México. Até a próxima, senhores. Aproveitem e sejam felizes. Vivam suas lembranças. E que ninguém diga o que vocês devem colecionar ou o que fazer. Vocês têm essa escolha. Eu sou He-Man. Tchau.